todo mundo vai achar que a criança é burra, que a criança é preguiçosa. E tem um esforço invisível muito importante acontecendo aí por trás disso. Tem escola pública muito boa, mas se essa escola pública não ensina e não dá o mesmo estímulo para essa criança que está na escola particular, essa da particular vai fazer assim, ó. E elas tinham o mesmo potencial das duas crescerem, mas a criança ou até mesmo o adulto sempre vai responder de acordo com o estímulo que ele tiver, com a experiência que ele tiver. Agora, se você não está proporcionando a mesma experiência, como que essa daqui, dentro daquele contexto, vai conseguir ter tanto resultado quanto essa? Elas não tiveram o mesmo estímulo. O que eu estou oferecendo aqui é um programa de um estímulo visual certo para que essa criança que está aqui, as duas, independente de estar numa escola particular, porque eu já atendi crianças de escola pública e de particular. Às vezes não é sobre isso, às vezes é elas terem acesso a esse estímulo correto que vai fazer ela melhorar. Aí a gente vai começar a entrar até na questão um pouco da frequência, né? Eu tenho um ambiente que vai sempre favorecer aquela criança. Então, se no ambiente eu tenho os pais que entenderam a dificuldade visual, eu tenho os professores que entenderam a dificuldade visual daquela criança e eu tenho o estímulo correto para esse desenvolvimento visual, é claro que essa criança, independente de estar na escola pública ou particular, vai ter um ganho muito grande, entendeu? E aí, profissionalmente, pensando no futuro, muito melhor ainda. Então, quanto mais a gente começar de bebezinho, uma coisa que é importantíssima, muitas crianças, muitos pais, às vezes não estão mais fazendo com as crianças, é deixar no chão, para ele desenvolver, engatinhar, rastejar. Às vezes a criança ela pula o processo do engatinhar, às vezes do rastejar ela já começa, de repente, já se apoiar e começa a andar, e os pais acham isso lindo, maravilhoso. É bonito, maravilhoso, porque, nossa, já saiu andando, nem engatinhou. Mas o pular e o engatinhar, você pula uma parte do processo do desenvolvimento da visão, que é o ajuste de acomodação, de fazer o foco para longe, para perto, e a criança ter esse movimento cervical para fazer ajuste, e que de repente também vai impactar na comunicação, que vai impactar em outros fatores para a criança. Então, lá na minha anamnese inicial, antes de avaliar o paciente, eu pergunto se teve esse desenvolvimento motor adequado, como é que foi. Eu faço um histórico assim enorme, tem um questionário ali que os pais podem responder. Estava dando mais de 20 páginas, isso virou um aplicativo, e desse aplicativo era para que os pais respondessem esse aplicativo e já tivesse uma resposta automática, que a gente ainda não conseguiu linkar em todo esse processo, entende? Se eu tenho o estímulo correto, não tem como a criança não performar, ou o adulto não performar. E aí, de repente, assim, a habilidade que você vai falar assim, Dani, é só fazer isso aqui, às vezes o movimento é até simples, a hora que eu vou copiar eu não consigo, porque você já treinou muito mais que eu. E o mais interessante é isso, às vezes é muito simples, me copia, põe, sei lá, o dedo no nariz. Aí a pessoa, tipo, não sei, não consegue. E, tipo, ela fica na dúvida primeiro, já vai surgir a dúvida. Tá, mas é o dedo igual, espelhado, ou é no oposto? Tá, você tá com a mão direita. É a mão direita ou a esquerda que você quer? Né? Como é que eu, sabe? E às vezes você fala assim, põe a mão no queixo, aí que é espontâneo da pessoa fazer. Ela vai te imitar na imagem, não na sua fala. E para a criança é a mesma coisa, só que pensa que as crianças hoje que estão numa fase ali de... Agora deve estar com 6 anos, que a pandemia foi ali em 2020, as crianças na fase entre 6 e 12 anos hoje foram as crianças que na época de pandemia, elas perderam ali por 1, 2 anos a nossa comunicação com fala e tradução e visualizar a boca mexendo com o que ela estava escutando. Então elas viam a pessoa só metade do rosto, porque o restante era máscara, tampado, e isso dificultou muito com que as crianças conseguissem, inclusive, juntar essa informação de fala com o que ela estava ouvindo, porque ela não via esse movimento de boca acontecer. Muitas vezes ela não via nem o rosto inteiro da pessoa para ela formar que é uma pessoa. Então, para refazer reconhecimento facial, é um dos primórdios para a gente conseguir fazer reconhecimento de letrinha. É importantíssimo. É uma área do cérebro ali muito parecida ali. Por isso que às vezes você fala, nossa, a criança, por que ela não está conseguindo fazer essa atividade? O Kumon passa muito isso, que eu fui pelo menos. A criança, para treinar matemática, inclusive português que eles treinam lá, ela fica fazendo um exercício de reconhecer rosto, de reconhecer se está faltando bigode, ou se tem bigode ou não, tal, porque é um detalhe que ela passa a perceber no rosto, que depois ela vai usar essa mesma área do cérebro para perceber a letrinha. E lembra que a gente falou da lateralidade, reconhecer se a letrinha está de um lado ou do outro, virada para cima ou para baixo. A criança precisa treinar isso, porque para o cérebro, em alguns momentos, é muito parecido ali,
é como se fosse igual mesmo para a criança, lá o B e o D espelhados ali, ela não sabe, para ela tá tudo a mesma coisa, assim, até ela conseguir entender que tem um lado direito e esquerdo, até ela conseguir entender que tem em cima e embaixo, na letrinha ali, onde é que ela coloca a bolinha, a curvinha, vai fazer diferença do que a gente vai traduzir. Uma coisa muito simples pega agora, tenta ler um texto em chinês, um texto em japonês que seja, pra gente é um monte de letrinha ali que não faz sentido algum. E aí, pra criança, quando ela tá aprendendo, ela precisa associar, então, essa letrinha com o som da letrinha, com o som que vai se formar na sílaba, com o som que vai formar da palavra, com a imagem da palavra, são muitas associações. E se a gente não começa do básico e já quer de repente fazer ela ter uma leitura com 4 anos de idade, ela não tem o cognitivo preparado para já com 4 anos de idade ter aquela resposta. Ah, mas já tá tendo. Ok, já tá tendo, mas não era para acontecer naquela fase. Aquela fase era para acontecer um outro desenvolvimento também. Entende? A criança precisa do brincar muitas vezes para ela aprender. E quando ela aprende brincando é muito mais fácil, é muito mais leve. Então, se sua mãe te forçava a ler, se talvez ela brincasse com você de ler, se ela lesse a historinha para você, se ela tornasse mais leve, ia ser muito mais leve para você ler. Entende? Quando você me manda o texto que eu falei, nossa, mas assim, tipo, tem umas informações aqui que não tá batendo com o que a gente combinou. É isso, eu bato um olho no texto, algumas coisas me pegam no detalhe, porque eu fui muito cobrada do detalhe ali, tinha que estar certinho. Era com SS, não era C cedilha, e os sons que parecem muito. Caso a criança vai automaticamente escrever com Z, porque o som parece dizer. Então não faz sentido ser com S se o som parece dizer, sabe? E até a criança entender essas incoerências, aparentemente, ou ela decorar, porque tem umas coisas que ela vai memorizar que casa é com S para sempre escrever com S, só que se ela estiver distraída pode ser que saia com Z. Então ela vai precisar usar mais áreas do cérebro na hora de escrever, mais do que ler ainda. Então ler e escrever é um dos processos mais desafiantes depois que uma pessoa tem um traumatismo craneoencefálico, que ela bate a cabeça ali quando é muito grave, às vezes para ela conseguir retomar essa leitura escrita, é um processo muito desafiante porque envolve várias áreas cerebrais. Todas essas informações, se a gente não consegue trazer de uma forma clara, fácil para as pessoas, que não fique tão aprofundado, mas que também não fique tão superficial, todo mundo vai achar que a criança é burra, que a criança é preguiçosa. E tem um esforço invisível muito importante acontecendo aí por trás disso.